Mano, sabe o que é isso? É a aula 4. Hoje a gente começa a falar sobre a parte de produção de eventos e por que produção de eventos diretamente. Porque você sabe que a etapa de produção e a etapa das vendas, elas têm que acontecer em paralelo. E a gente fez uma enquete no Insta perguntando pra galera o que eles gostariam de saber primeiro, produção ou vendas. A etapa de produção começou e eu tô animado assim por quê? Porque a etapa de produção é onde você vai colocar a mão na massa mesmo como diretor de eventos ou como diretor da tua atlética para fazer o teu evento universitário acontecer. Você já sabe das outras aulas que o cara de produção ele é responsável por transformar o orçamento prévio em orçamento real, ou seja, transformar a prévia em realidade. Meu nome é Daniel Paulatti e hoje a gente começa a aula 4 da produção de eventos TIRS. Lembrando que essas aulas elas fazem uma linha do tempo entre a etapa inicial do teu evento, desde a etapa de concepção até a execução final, certo? Então hoje a gente vai começar a colocar a mão na massa, a gente já saiu da etapa de concepção, a gente vai entrar na etapa de produção. A etapa de produção, ou o cara responsável pela produção do evento, ele tem que traduzir o conceito da festa, o objetivo da festa, o propósito da festa em realidade, ou seja, em coisas materiais. Recapitulando das outras aulas, a gente sabe que saindo da etapa de concepção, a gente entra na parte da execução mesmo do evento, ou seja, o cara das vendas ele é responsável por transformar o planejamento de lotes em realidade e o cara da produção é responsável por transformar o orçamento prévio em realidade. O que é isso? É transformar todos esses valores aqui, que são estimativas, em realidade, ou seja, ele vai atrás de locais, ele vai atrás de atração, ele vai atrás de estrutura, ele vai atrás de serviços e transforma esses valores prévios em contratos assinados para que no evento não esteja faltando nada. Vou fazer uma introdução básica, eu já falei bastante sobre isso nas outras aulas, mas vou fazer uma introdução sobre essa etapa de produção e o que eu quero fazer nas aulas sobre produção de eventos é pegar uma dessa estrutura de custos, um item dessa estrutura de custos e esmerilhar esse assunto, deixar ele o mais simples possível para que você se programe, para que você saiba o que você tem que fazer para tornar esse orçamento prévio de cada uma dessas estruturas em realidade. Hoje, a intenção é falar sobre local. Por que local? Porque eu já falei nas outras aulas e você já deve estar careca de saber que local é o mais difícil e é a primeira coisa que você tem que ir atrás para fechar. Por quê? Porque ele vai influenciar no restante da tua estrutura de custos como um todo. Ele vai influenciar na data do teu evento, que vai influenciar na atração. Então você tem que definir o local o mais rápido possível para que não prejudique o caminhar da tua etapa de produção, para que você já saiba onde você vai fazer a festa, então vamos começar a definir layout, vamos já definir uma data, vamos lançar o evento, para o cara da venda, teu melhor amigo do evento, já saber o que ele tem que fazer, começar a vender, e depois eu vou falar por que o cara das vendas tem que ser o melhor amigo do cara da produção do evento. Mas voltando aqui, o local. A gente já falou sobre isso, mas o local ele vai influenciar diretamente nos outros custos da tua estrutura de custo. E eu vou explicar o porquê. Porque você pode ter um local aberto, um local fechado e um local misto, que seria a mistura dos dois. Certo? O local aberto, ele normalmente não tem uma estrutura montada. Então, o custo de estrutura para locais abertos ele vai lá em cima. Só que o custo da locação, consequentemente, ele vai lá embaixo, certo? O local ele também vai influenciar nos serviços. Como? Muitos dos locais, e eu odeio isso, quando eu vou pesquisar um local e o cara fala você fechando o local com a gente tem que fazer isso aqui também. Muitos dos locais, eles condicionam a sua locação com a contratação dos serviços da casa também. E o que são os serviços? Sei lá, segurança, bar, bombeiro. Então para você fazer festa aqui, você tem que contratar a nossa equipe de segurança, nossa equipe de bombeiro, a nossa equipe de bar. E muitas vezes, se você já fez festa anteriormente, se você já tem um histórico de festas, você já tem essa equipe. Você já tem pessoas com que você pode confiar, com que você já conhece o trabalho e sabe da qualidade do serviço das pessoas. Você não quer trocar isso porque o cara da locação está te impondo isso. Mas é comum eles imporem isso, então já vá preparado para negociar nesse sentido. Aqui em serviços, eu iria estratificar, a gente tem taxa, que é os caras do bar ou do caixa, bombeiro, segurança,
e as outras coisas que vão variar de acordo com a especificidade do seu evento. Eu digo isso porque tive eventos que a gente teve que contratar engenheiro eletricista, teve eventos que a gente contratou um filmmaker, então entra em serviços, varia de acordo com a especificidade do seu evento. Esses são os mais básicos que sempre tem em todo evento. E limpeza, né? O que eu estou fazendo isso? A gente não está falando sobre serviços especificamente, a gente está falando sobre local. É só para você entender o quanto o local influencia e é influenciado pelos outros fatores da tua estrutura de custos. Isso explica o porquê ele tem que ser resolvido primeiro, certo? Então vamos lá. Os dois itens que mais são influenciados pelo local, como eu disse, é serviços e estrutura. Aqui em estrutura, a gente tem o quê? A gente tem palco, a gente tem som, a gente tem luz, a gente tem banheiro, tenda. Então você tem que levar em consideração, na hora de pensar no local do seu evento ou aonde você quer fazer a sua festa, que vai ser influenciado diretamente por esses itens. Por quê? Porque locais abertos dificilmente vão ter uma estrutura de palco no local, dificilmente vão ter uma estrutura de som, luz. Você vai ter que contratar banheiro químico e vai ter que colocar uma tenda para proteger caso chova. E dificilmente os locais fechados você vai ter que contratar banheiro, você vai ter que contratar tenda, não vai ter que contratar. Então isso significa que normalmente o custo de locais abertos é menor. Só que você tem um gasto de estrutura muito maior. E os custos do local fechado, de locação, são maiores. Só que você tem um custo com estrutura menor. Então você tem que ponderar esses valores e ir atrás de fechar esses contratos o mais rápido possível para que, na hora de fechar o local, você já consiga estimar que por ele ser aberto, nesse caso, você vai ter um gasto maior com estrutura. Então a locação ela pode ser menor que 8 mil, ela pode ser lá pelos 5.500, 6. Mas o custo de estrutura provavelmente vai ser maior que 6 mil, porque você vai ter que colocar tudo isso, certo? Então tenha isso em mente. O que você tem que fazer na hora de pensar em alugar um local para o seu evento? Você tem que sentar com a tua atlética, você tem que sentar com a galera que está fazendo, com a CO do teu evento, e tem que pensar, galera, vamos fazer um brainstorming, vamos listar quais locais a gente pode fazer esse evento. Baseado no quê? Baseado no conceito, na tua proposta de valor que você definiu na etapa da concepção. Por quê? Porque a produção, como eu já disse várias vezes, eu vou bater nessa tecla sempre, porque isso tem que ser frisado. A produção, ela tem que ser direcionada pelo teu conceito, ou seja, ela tem que caminhar de acordo com o teu conceito. Você não pode contratar um local que é totalmente contra o que você propôs no teu conceito. Porque o cara das vendas, ele vai vender exatamente o teu conceito, ele vai usar o teu conceito para vender. A gente vai falar sobre isso depois. Então, se ele vender uma parada que o cara da produção não está correndo atrás de fazer, está correndo atrás de outra coisa, na hora do evento, o público não vai encontrar algo que o cara da produção não colocou lá, mas que não tem nada a ver com o conceito da festa. Então, a insatisfação provavelmente vai acontecer. O pessoal está indo lá para um local aberto, você contrata um local fechado. Não tem nada a ver. Então, você responsável pela produção, tenha internalizado na tua cabeça o teu conceito e o teu propósito da tua festa. Isso vai te ajudar e vai dar luz no teu caminho para encontrar qual o melhor local para fazer o teu evento, certo? Então você foi lá, fez um brainstorming com a tua diretoria, com a tua CO, listou os possíveis eventos e não se restrinja ao que você conhece. Vá atrás, velho. Procure saber mais. Muitas vezes você não sabe todos os locais da tua cidade, então vai numa atlética parceira, vai num amigo teu que é membro de outra atlética, vai num amigo teu que faz evento e pergunta para ele, cara, você pode me indicar local? Ah, tem esse. Procura o máximo possível e, de preferência, faça visita em todos esses locais ou nos que você achar mais interessante. Veja fotos, economize tempo, né? Não precisa ir em todos, esse aqui, vamos lá. Não, veja fotos antes, veja se vai de acordo, liga e, principalmente, ligue, velho. Você tem os locais que você listou depois do teu brainstorming, você vai atrás de um contato, não mande e-mail, não mande mensagem. Isso serve para todos os itens de custo. Quando você for atrás de um contrato, liga, resolve na hora. Não tem nada mais efetivo que ligação para você, responsável pela produção, encontrar, receber uma proposta e ir atrás de negociação, certo? A gente vai falar sobre negociação depois. Hoje a gente está falando mais uma introdução dos assuntos, a etapa de negociação, eu vou falar depois uma aula exclusiva sobre isso, que é bem importante. Mas liga,
pega um orçamento base que ele vai te mandar, provavelmente ele vai lançar o custo lá em cima e aí você vai negociar, mas isso é depois, certo? Fez esse brainstorming, ligou para os locais, fez a visita. Quando você chega num local que você acha, pô, esse local tem tudo para dar certo. Chega no local, o que você, responsável pela produção do evento, tem que fazer nesse local? Você tem que identificar se tem espaço suficiente para acomodar as tuas 1.500 pessoas, que é a meta do teu evento, e se esse local vai ficar confortável para a galera do serviço trabalhar. Ou seja, se está confortável para o teu bar executar, se está confortável para ter um caixa, se está confortável para ter entrada, se o layout, e depois a gente vai falar sobre layout, vai ter uma aula só sobre isso, sobre como fazer um layout do seu evento, mais para frente a gente vai falar sobre isso, se o seu layout imaginário pode acontecer nessa festa. Nessa primeira visita que você está indo lá, como você já tem o teu conceito da tua festa internalizado na sua mente, você tem que sair desse local com essa festa idealizada naquele local. É isso que eu costumo fazer. Eu chego no local, eu vejo a festa acontecer na minha cabeça naquele cenário. Se você viu isso e viu que deu certo na tua cabeça, cara, vai atrás, monte um layout no teu software ou monte um layout no papel, desenhe, veja se dá certo mesmo, bata esse contrato o mais rápido possível e fecha esse negócio com uma negociação com um preço que vai de encontro com o teu orçamento prévio, certo? Então, cara, chegou no local, olha tudo, faz a visita com a galera da Atlética e tenta idealizar o teu evento lá, velho. Tenta idealizar, tenta ver as coisas acontecendo. Eu fiz isso várias vezes, deu super certo. A maioria dos locais, cara, quando você chega no local e consegue visualizar a festa, normalmente a festa acontece lá e é um tesão, dá super certo. Essa é a dica principal de hoje, tenta idealizar a tua festa no local que você está fechando, certo? Então, beleza. Você fez 1, 2, 3, 4 visitas, tem vários orçamentos, aí você começa a negociar. Você fala, mas tem outro local lá que me passou esse preço, será que a gente não consegue rebaixar isso? Será que a gente não consegue rebaixar isso? Provavelmente eles vão te empurrar taxa, vão te empurrar bombeiro, segurança da casa, se você já tiver uma equipe que você trabalhe, que você conheça, tenta fugir disso. Se não, conversa com a equipe de segurança que é contratada da casa e se confiar, vai nisso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso em serviços. Mas local e essa etapa, a introdução de produção, é basicamente isso, cara. Lista, faz visita, leva a galera da tua Atlética para conhecer o local, para idealizar junto com você a festa nesse local que você visitou, bate preço, assina contrato e boa. Mata logo essa questão de locação, porque, velho, você tem atração para resolver, você tem estrutura, marketing, serviço e outros. Normalmente o período de produção é corrido. O ideal nesse ponto é você começar o planejamento e a produção de uma festa uns 3 meses antes da festa, para que dê tempo de você fazer tudo antes da festa. Então, se você quer fazer uma festa em maio, a etapa de ir atrás de local, de ir atrás de casa de eventos, é em fevereiro, velho. Fevereiro, março ali no máximo, você tem que estar com vários locais na mente para você já estipular uma data, já lançar o evento, que está dentro da etapa de vendas, que a gente vai falar na próxima aula, e já matar o local de início, certo? Isso é o mais importante, isso é muito importante, você tem que matar o local de início. Então, velho, se você está planejando seu evento, vá atrás de local agora, lista vários locais, se você tiver alguma indicação de local pra gente, manda pra gente. Se você quiser alguma indicação de local, pergunta pra gente, que a gente tem vários no nosso pente e a gente vai ficar feliz em ajudar vocês nisso. A aula de hoje é basicamente isso, era bem simples, é mais para você sair da poltrona ou sair da tua cadeira e começar a fazer teu evento dar certo, ir atrás, fechar contrato. É isso o seu foco. Você é responsável pela produção, você tem que transformar esse orçamento prévio em realidade. Essa é a primeira aula da produção, espero que tenham gostado. Na próxima aula a gente vai fazer uma enquete de novo para ver se continuamos com produção ou vamos já para a parte da venda, certo? Respondam, deem sugestões se vocês estiverem gostando, se não, deem sugestão também. É isso, muito obrigado.